Seja bem-vindo você que me acompanha pela TV Peregrinos do Amor. Bem-vindo ao programa Palavra da Salvação. Hoje, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 24. Veremos então que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante pensarmos nesse Evangelho em alguns pontos importantes que quer nos trazer neste dia, nesta semana, para que nós possamos fazer propósitos de vida com esse Evangelho de domingo. Quero começar colocando, primeiramente, a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. A palavra fala que eles estavam rezando em algum lugar separado, em comunidade. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem dizem que eu sou? E aí vem várias respostas para ele. Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros dizem que és um profeta. Mas Jesus não está preocupado sobre aquilo que estão dizendo dele por ali. Está preocupado sobre a convicção que os seus discípulos têm sobre Jesus. Então vem a segunda pergunta. Creio que é a mais importante para nós nesse dia, nessa reflexão. E para vocês, quem eu sou? Uma pergunta muito interessante para nós refletirmos ao longo desta semana que nós vamos viver juntos como propósito de vida. Quem é Jesus para nós? Será que estamos fazendo desse Jesus realmente a resposta que Pedro dá a Jesus? Tu és o Cristo, és o Cristo de Deus. És o ungido de Deus, és o Messias, és o meu Senhor, meu Deus, meu pastor, meu mestre. Será que estamos dando essa resposta quando Pedro vai à frente e diz essa resposta ao Senhor? Tu és o Cristo de Deus. Eu pergunto a você nesse dia, você que me acompanha, quem é Jesus para nós? Será que é apenas um revolucionário? Será que é apenas alguém com ideias brilhantes? Ou será que fazemos dele nosso Senhor? Fazemos dele aquele que vai conduzir a nossa vida, aquele que vai conduzir a experiência humana de cada um de nós, neste mundo de provações, de lutas, neste mundo onde vivemos. Será que estamos pensando realmente quem é Jesus para nós? E essa pergunta, quando Pedro responde, dá a certeza a Jesus Cristo que Pedro deveria ser, então, aquele primeiro, o Papa, aquele que iria conduzir na fé, apacentar na fé. Porque ele é o primeiro que vai à frente e diz: Tu és o Cristo de Deus. Ele reconhece isso diante de Jesus. Mas Jesus, depois disso, depois dessa resposta, continua dizendo: Então esse Cristo que você está dizendo, Pedro, esse Messias,
esse profeta, esse Senhor da sua vida, como Pedro anunciou naquele momento, vai sofrer, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser entregue aos pecadores e morrerá. Mas no terceiro dia ressuscitará. Pensamos assim, então, nesse momento, que Jesus está preparando a sua comunidade messiânica, preparando aquela primeira comunidade para as provações. E era preciso que Jesus pegasse deles esta fé. Era preciso que aqueles primeiros 12 que estavam com ele acreditassem verdadeiramente que ele era o Cristo e que ele era o Messias. Porque aquilo que nós fazemos, temos que fazer com esta fé. Esta fé que vai nos fazer verdadeiramente as coisas para Deus. Jesus não estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam deles, mas estava preocupado com aquilo que a sua comunidade, aquele que estava com ele, pensava dele. Porque era preciso firmar esse propósito de fé, firmar essa resposta no coração. Se eles não tivessem firmado essa resposta no coração, nós não estaríamos aqui em pleno terceiro milênio, via internet, levando esta palavra de Jesus a vocês. Foi por aqueles que tiveram fé. Foi por aqueles primeiros que não tiveram medo de então depois aceitar o propósito de Jesus. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz de cada dia, a sua provação de cada dia, a sua limitação de cada dia e me segue. Jesus pediu naquele momento àqueles homens que estavam com ele que era preciso entregar as limitações. Era preciso carregar essas limitações, lutar contra as limitações. Não podemos ser cristãos que não querem mudar, cristãos que não se entregam à mudança, à conversão pela palavra do Evangelho. Então ele disse: quem quiser ser meu discípulo, carregue uma cruz. Venha comigo. Renuncia. Em um tempo onde o prazer, onde o consumo, onde tudo isso nos traz um desejo de, às vezes, não entender o que é uma renúncia, o que é uma cruz. Às vezes não aceitamos a cruz, não aceitamos o sofrimento como algo que faz nos crescer, que faz nos verdadeiramente levar, aprender do Evangelho, levar o Evangelho, aprender e viver e se converter. É importante compreender isso. Então, ele termina esse Evangelho dizendo: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncia. Renuncia aos prazeres do mundo, às coisas do mundo, e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. O que ele quer dizer com isso? Quando nós amamos, quando nós nos entregamos a Deus, a alguma causa que seja, nós não temos medo de consumir a nossa vida por esta causa. Não somente para Deus, mas para uma causa. Um pai e uma mãe que se doa para um filho. Nós não temos medo de dar a vida, de perder a nossa vida, para realizar a vida do outro. E assim ele diz. É isso que ele queria que os apóstolos fizessem naquele momento. Não tenham medo. Não tenham medo de dar a sua vida por esta causa. De levar a boa nova, de levar o Evangelho, de levar o anúncio da salvação. Então aquele que verdadeiramente ama, ele não tem medo de dar a sua vida por uma causa. Não tem medo de consumir a sua vida, de renunciar tantas coisas no mundo para poder levar Jesus Cristo, levar esta palavra. E Cristo queria isso dos seus apóstolos. Faça um propósito nessa semana. Vive esse Evangelho. Pergunte a si mesmo quem é Jesus para você. E faça dele. Dê a ele o lugar que é dele, de ninguém mais. Coloque-se no seu coração.
essa verdade de que Ele é o Cristo, de que Ele é o Salvador, de que Ele pode sim nos amar, nos exortar, nos levar à salvação, à conversão, se nós abrirmos o coração para esse Deus que nos ama e que nos acolhe e que nos conforta. Quero elevar um pouquinho também esta palavra aos irmãos que vivem em comunidade, aos irmãos que vivem nas paróquias, aos irmãos que vivem em qualquer tipo de trabalho e evangelização. Eu quero colocar para você essa pergunta: quem é Cristo? Quem é Cristo para nós? Se nós respondermos isso como Pedro respondeu, não teremos medo de levar esse Deus maravilhoso. E para todos os membros da comunidade, para todos os membros que vivem um carisma, que querem levar esse carisma a todos os lugares, o primeiro passo é entender que não importa o que falam, não importa as perseguições, não importa as dificuldades de uma comunidade, de uma paróquia, não importa. O que importa é o que nós pensamos. Não importa o que outros pensam. O que importa é o que nós pensamos. Porque se nós tivermos a certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa com as pessoas certas, nós não teremos medo de dar a vida e gastar a nossa vida com esta causa. Por isso, eu louvo a Deus por esta palavra e agradeço a você por ter estado comigo nesse momento, nesse programa. E espero você para o próximo programa, Palavra da Salvação. Deus abençoe vocês e até a próxima.